Fala galera do Cursinho para Todos, vamos falar da matéria mais difícil de todas, terror de toda criançada, que é logaritmo? Vamos! Então, para a gente entender logaritmo, você tem que entender primeiro a comparação dele com potência e raiz, tá certo? Vamos chamar, eu vou falar assim, toda potência tem uma base, tem um expoente e tem um resultado. Toda raiz é o quê? Ela tem um resultado e aqui tem um expoente e a gente quer saber o quê? O resultado e a gente quer saber a base, no final das contas. E o logaritmo é onde a gente quer saber o expoente. Então aqui a gente vai ter a base, a gente vai ter o resultado e o expoente, certo? Então basicamente essa é a relação, as três relações possíveis entre esses caras. Eu vou te dar um exemplo muito simples. 2 elevado a 3 é igual a 8. Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Logaritmo na base 2, tá? Que resulta em 8, vai ser igual a 3. Então, essa daqui é a relação básica que você tem que saber entre logaritmo, potência e raiz. Quando você entender isso, que esse cara, 2 elevado a 3 igual a 8, tá? Que é basicamente isso que ele está falando, você meio que já matou a questão do logaritmo. Esse é o primeiro passo que você tem que entender, certo? Segundo ponto que a gente vai ver aqui são as propriedades do logaritmo. Então, a primeira propriedade que você tem que saber é o seguinte. Vamos lá. Logaritmo na base 3, tá? 81. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplificar isso daqui. A gente pode falar que logaritmo de 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Tá? E o que isso significa? Quando você tem uma potência aqui nesse logaritmo, você pode passar ele multiplicando o seu log. Então, 2 vezes logaritmo, base 3, 9. Certo? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Certo? Você tem que entender isso daqui. Só memorizar isso daqui. Por quê? Se a gente fizer isso daqui, ia dar 4. Certo? Se a gente fizer isso daqui, vai dar 2 vezes 2. 3 elevado a 2 dá 9. 2 vezes 2 vai dar 4 também. Então dá a mesma coisa. Propriedade de você pegar a potência de um logaritmo e passar ela para frente multiplicando. E fazer o contrário também. Quando você vê que é 2 log, né, de 4, 2, você sabe que é a mesma coisa que log de 4 elevado a 2 na base 2. Ok? Você tem que conseguir perceber isso. Segunda propriedade. É relação à soma de logaritmos. Quando você tem, por exemplo, duas somas de logaritmo com a mesma base, tipo isso aqui, é a mesma coisa que você fazer isso daqui. Então, vai ser log de 2, 4 vezes 8. Você multiplica esses caras aqui. Lembra que na potência tem um negócio parecido, né? Na potência, por exemplo, quando você tem isso daqui, é a mesma coisa que você fazer 2 mais 3, vai dar 5, né? Então, aqui é o processo contrário. A soma vira a multiplicação. Aqui, a multiplicação vira a soma. Ok? Então, a gente vai ter... É isso daqui mesmo? 4 vezes 8 dá 32. Log de 32 vai dar 5, certo? Aqui daria 2, aqui daria 3, daria 5 também. Então, é isso aí. Tá certinho, não errei. Como a gente fez com soma, sempre vai funcionar para multiplicação, para subtração. Desculpa. Então, isso daqui também é válido. Você pode fazer o quê? Log de 8 dividido por 4, certo? Vai dar 2. Então, são 3 propriedades que a gente tem, certo? O log, onde você passa o cara aqui para frente, multiplicando. Soma de 2 logs, que vira multiplicação. E subtração de 2 logs, que vira divisão. São as propriedades básicas. Não é muito difícil de você memorizar. Eu acho que todo mundo consegue estudar um pouquinho e treinar. Você pode fazer alguns exemplos, alguns exercícios para lembrar disso daqui. Agora, o que você tem que saber fazer também? Geralmente, todo exercício de log que vai cair no Enem, até na FUVEST, tá? Que eu vou pegar de exemplo aqui, tipo esse exercício, qual que é o grande segredo? Aqui a gente está falando de log, aqui a gente está falando de log,
E aqui a gente está falando do número normal. Então, para você resolver um exercício de logaritmo, o que você precisa fazer? Você precisa transformar tudo em logaritmo. Tem que ser tudo logaritmo de mesma base. Tá? Tudo log de 2 aqui. Primeiro passo você tem que fazer. Então, a primeira habilidade que você tem que ter é saber como converter meio para logaritmo. Ou seja, logaritmo da base 2, né? Em algum número aqui desconhecido, vamos chamar de n, vai ter que dar meio. Como que você resolve isso daqui? Então, lembra, é 2 elevado a menos meio vai dar n. Quanto que dá 2 elevado a menos meio? Por ser negativo, vai dar fração, certo? Por ser fração, vai dar raiz. Então, vai ser 1 sobre raiz de 2. N igual a 1 sobre raiz de 2. Ou seja, vamos voltar aqui para o nosso carinha aqui. Apaga. Então, aqui vai ser logaritmo na base 2 de 1 sobre raiz de 2. É a mesma coisa. Mais logaritmo de x elevado a 2 terços, lembra da propriedade? Na base 2 também. Agora a gente tem uma soma de logaritmos. O que é soma? Vira multiplicação. Então a gente tem logaritmo de base 2, onde vai multiplicar isso aqui vezes x. Vamos já converter, né? Quanto que é x elevado a 2 terços? Vai dar a raiz cúbica de x ao quadrado, certo? Então a gente vai ter isso daqui igual a log de 2y. Então a gente conseguiu criar uma equação que era o objetivo da gente. Geralmente a equação que a gente faz, a gente isola o x. Na equação de logaritmo, nosso objetivo é deixar tudo como logaritmo. Por quê? Porque quando você tem dois logaritmos igualados, você pode cortar eles. É como se eles não existissem, porque a gente está falando da mesma língua, é a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente falar assim, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 4. Você sabe que você pode cortar isso daqui, x elevado a 4. X igual a 4, certo? Mesma coisa com logaritmo. Você vai fazer a mesma coisa e vai dar o quê? Vai dar y igual a raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz de 2. Vai dar esse número feio, mas essa daqui é a resposta desse exercício aqui da FUVEST que eu peguei do ano passado também. Então aqui você vê que a gente utilizou todas as habilidades praticamente de logaritmo. Só faltou troca de base, mas isso não vai cair no Enem, tá bom? Então esse é o kitzinho básico de logaritmo que vocês têm que saber para o Enem. Memorizem isso, vamos repassar de novo, só porque eu sou um cara legal. Então a primeira coisa é passar esse cara aqui multiplicando, certo? Segunda coisa, soma de dois logaritmos é igual a multiplicação dos dois logaritmos. E se for subtração, vai ser divisão, certo? Então é só isso, as regrinhas que você tem que saber. E lembrar que quando você tem um número e você quer converter para logaritmo, certo? O que significa que algum número elevado a 4 vai dar x. Então, por exemplo, 2. Se a nossa base é 2, 2 elevado a 4 vai dar 16. Então, nosso x vai ser igual a 16. Então, nosso logaritmo vai ser logaritmo de 16 na base 2. Fechou? Isso que você tem que saber. Converter número para logaritmo também. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários. E a matéria realmente é difícil, exige muito treino e exige um pouquinho de, né, você tirar da cabeça que é um negócio difícil, porque não é tão difícil assim, tá bom? Então é isso. Falou!